que todos nós possamos recitar este verso juntos. Vamos lá? Certamente que a bondade e a misericórdia todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode tomar seus lugares. Enquanto você se senta, quero exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Carlão, sua família, esta igreja abençoada, e poder estar aqui acompanhando meu irmão Fernando do Salão, que é um irmão em Cristo que tenho aprendido a amar a cada dia mais, ele e sua família, e ver aqui os colegas pastores, obreiros da casa do Senhor, neste domingo tão singular, que o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração, para nos dar a oportunidade que passou mais, eu acho que é mensal a ceia aqui normalmente, passou mais um mês, Satanás tentou de todas as formas, mas eu e você estamos aqui para sentar à mesa do Senhor. E há motivos sobejantes de alegria, de contentamento, porque não faltou artimanha, tentação, problemas, não é para nos afastar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Mas Satanás perdeu mais uma e nós estamos aqui na casa do Senhor. Quando o nosso irmão Fernando falou para que estivéssemos aqui, e disse a ele, eu estou saindo um pouco porque hoje foi ceia também na nossa igreja e tive algumas atividades à tarde. Amanhã tenho que estar viajando 6 horas da manhã para São Paulo. Falei, vou chegar um pouquinho tarde, se o pastor sentir de Deus de ministrar, ele ministre. Se precisar, estarei aí para ser voz de Deus para esta igreja. E como o pastor sentiu que nós devemos ministrar a palavra, eu quero dizer aos irmãos que eu hoje estou deputado, mas fui pastor durante 8 anos numa cidade como missionário na Argentina. E durante um ano inteiro, eu preguei o Salmo 23. Deus nos deu muitas mensagens no Salmo 23. Quando eu pensei que eu já tinha esgotado todo o Salmo 23, eu, há um tempo atrás, meditando na palavra de Deus, de novo no Salmo 23, Deus nos deu uma palavra, e é esta palavra que eu quero transmitir aos irmãos neste verso de número 6. E esta palavra eu nunca tinha, no ano inteiro que ministrei, refletido sobre este olhar. E você pode pensar e estar me olhando e falando, vim à igreja para ouvir uma mensagem no Salmo 23 que eu já sei de cor e de memória. Mas a própria palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu já li um texto bíblico diversas vezes e de repente o Senhor me dá uma revelação nova, um ensinamento novo, um aprendizado novo, e o que o Espírito Santo de Deus nos reuniu aqui nesta noite é para falar ao nosso coração algumas coisas. E o que eu quero começar dizendo é que nós vamos aprender 3 coisas com este verso de número 6 de Salmo 23. Nós vamos aprender nesta noite uma atitude, nós vamos aprender uma promessa e uma necessidade. Será que dá para você repetir comigo? Eu falo e vocês repitem logo depois, tá bom? Vamos lá, uma atitude, uma promessa e uma necessidade. Vamos lá entender quais são essas 3 coisas que o Espírito Santo quer que aprendamos nesta oportunidade. O Salmo 23 é um salmo que descreve a figura do sumo pastor. Não é do pastor Carlão, não é dos pastores que aqui estão, nem do pastor Sóstenes. Por que é o sumo pastor? Porque ele abre o salmo dizendo, o Senhor é meu pastor e
nada me faltará. O pastor Carlão é o seu pastor local, mas ele não vai te prover tudo, porque ele não é o sumo pastor da igreja. Eu não posso te prover tudo. O único que provê tudo aos seus filhos é o sumo pastor, Jesus de Nazaré, o Cordeiro Pascual, que hoje nós estamos celebrando a sua ressurreição. O salmista vai descrevendo. Este salmo é escrito por Davi. Nem todos os salmos foi Davi que escreveu, mas este sim. E Davi começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vocês conhecem todo o texto. Ou seja, ele vai descrevendo a figura do sumo pastor como alguém que tinha conhecimento de perto. Só que eu aprendi na vida cristã que é um grande segredo para vivermos o êxito da vida cristã. Não é só começar bem as coisas, mas terminá-las com perfeição. Tem muito crente que começa tudo. Começa um projeto pessoal, começa um estudo, começa uma faculdade, começa um preparo bíblico, um estudo teológico, mas quando vai pelo caminho começa a desistir, começa a parar, e poucos são os que chegam ao fim. E eu aprendi que o fim de todas as coisas é um grande ensinamento. Lógico, Salmos não tinha as divisões que hoje nós temos de capítulos e versículos. Salmos eram poemas ou cânticos. Principalmente Davi cantava os salmos porque ele era músico. Mas, quando ele encerra a descrição do sumo pastor no Salmo 23, ele consegue nos chamar a atenção para a primeira palavra. E esta primeira palavra é a palavra que eu quero começar a primeira atitude nesta noite. Qual é a palavra? Certamente. A palavra certamente é uma palavra que não gera dúvidas nem sombra de variação. Quando alguém fala certamente é porque ele tem certeza do que está dizendo. E o que eu quero dizer nesta noite? A primeira atitude que Deus requer de cada um de nós que vamos sentar à sua mesa nesta noite é ter certeza naquele em quem temos crido. É ter convicção de que nós estamos aqui pela fé. E fé não vê, fé não palpa, fé não sente, mas fé existe para ser praticada por cada um de nós, porque é a firme esperança daquilo que não se vê, mas daquilo que se crê. E nós cremos que Jesus está aqui nesta noite. Certamente, eu não sei quantos vieram aqui nesta noite, mas ao longo desta semana ou deste mês, desde que você participou da última ceia do Senhor, dúvidas vieram sobre o seu coração. Sabiam que tem crentes que não recebem milagres, que não recebem cura, que não recebem prosperidade na sua vida, porque lhe falta certeza do Deus que crê? O Deus que nós cremos, para Ele não há impossível para nosso Deus. Será que dá para você crer nisso de verdade? Porque muitas vezes nós falamos, nós proclamamos, mas na hora de viver na prática, que não há impossível para Deus, nós queremos limitar Deus à nossa circunstância. Mas o nosso Deus é ilimitado. Para Ele não existe limite. Para Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que tudo faz. E fará por cada um de nós aqui neste culto, nessa noite. Certamente. Se alguém entrou aqui, com certeza a primeira atitude que eu quero que nós possamos rever é a convicção de que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz. O salmista Davi, se você vai lá no texto de 1 Samuel 16... quando Deus dá ordem a Jessé, o belemita, para ir à casa do pai de Davi, Jessé, e Deus dá uma ordem a ele: vai lá, porque você vai ungir o futuro rei. E ele chega na casa de Jessé e fala: Jessé, onde estão os seus filhos? Porque Deus me deu uma ordem. E de repente Jessé começa a chamar os seus filhos. O primeiro que vem é um altão, bonitão,
parecendo um modelo manequim fotográfico. É mais ou menos o perfil do pastor Carlão, não é assim? E chega o profeta, olha aquele rapaz alto, bonito, e o coração do profeta teve uma tendência a se enganar. Sabe por quê? Porque mesmo quando somos profetas, às vezes as aparências enganam. E aí Deus virou para Samuel e falou: ei, Samuel, não te atentes para a aparência. Deus advertiu Samuel porque ele estava olhando a aparência. Tinha pinta de rei, parecia rei, mas não era o rei que que o nosso Deus queria. Muitas vezes, nós na casa de Deus vivemos de aparência. É até bom vir para a casa de Deus arrumadinho, perfumadinho, porque estamos aqui na casa de Deus. Mas o nosso Deus não está nem aí para a nossa aparência. O que Ele quer é corações quebrantados, corações contritos, corações que se despejam diante da sua presença e do seu altar, para que Ele possa encher-nos da sua glória e da sua graça. Deus falou: não atentes para a aparência. Vem os outros irmãos, eu vou encurtar a história. Vocês conhecem esse texto, se não lê na sua casa depois, 1 Samuel 16. Vem todos os filhos de Jessé, e de repente, o profeta pergunta: acabaram-se os jovens? Tem um texto bíblico que fala mancebos. Acabaram-se seus filhos? Aí ele falou: não, falta um. Falta um. Quem era? Davi. E o que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas do seu pai. O que eu aprendo a segunda atitude de Davi que quero refletir com a igreja? Davi era um jovem trabalhador. Repita comigo: trabalhador. Você sabe que tem crente, pastor Carlão, que acha que Deus fez o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, e veio Satanás, o chifrudo, e inventou o tal do trabalho. Não é isso. E nem foi o trabalho inventado depois da queda, do pecado entrar no jardim do Éden. Não foi. Porque está em Gênesis escrito que quando Deus cria o homem, a mulher, os animais, o coloca no jardim do Éden para cuidar e guardar. Quem cuida e guarda, trabalha. Você não tem como cuidar, guardar alguma coisa, se não for trabalhando. O trabalho existiu antes da queda do homem. Quando o homem cai em pecado, o que vem a partir daí é o enfado e o cansaço. É por isso que quando a gente trabalha, cansa. Quem trabalha de servente de pedreiro, cansa o físico. Quem trabalha com esforço físico, cansa o físico. Quem trabalha a mente, cansa a mente. E hoje eu estou para te dizer que quem trabalha a mente tem mais problemas ainda do que quem trabalha com físico. Porque quem trabalha a mente, se não fizer exercício físico, vai morrer mais cedo. De colesterol, de infarto e de tantas outras coisas. Porque a gente precisa disso. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos de nós talvez estamos com a atitude errada com relação ao trabalho. E eu, durante os 8 anos que pastoreei uma igreja na Argentina, eu tinha um irmão obreiro, exemplar, dizimista fiel, ofertante. Era o primeiro irmão a chegar no culto, o último a sair, bom diácono, exemplar. E eu sempre via a vida financeira deste irmão atrasada, não avançava. E eu, como pastor, conhecia as ovelhas, falava: Senhor, o que tem de errado na vida deste irmão? Porque ele é um homem de Deus, ofertante, dizimista, e parece que a vida financeira dele cada vez anda para trás. O que eu preciso como pastor para despertar essa vida? E um dia, Deus me levou a ministrar uma palavra acerca da importância do trabalho. Este irmão acabou o culto, ele virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu lhe falar uma coisa, hoje Deus lhe usou para mim. Eu falei: como Deus lhe usou? O senhor é um bom obreiro, um homem trabalhador, o que tem a ver essa história? Ele falou: não, eu sempre resmunguei, reclamei e falei mal do meu trabalho.
E eu quero que o senhor ore por mim, porque eu creio que esta oração vai romper alguma coisa na minha vida, e minha vida vai prosperar a partir desta oração, porque eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Fiz uma oração por este irmão. Dito e feito, a fé foi dele, não foi nem minha. A fé foi dele. A vida deste homem mudou e ele se transformou anos depois num dos irmãos mais prósperos da igreja. Sabe por quê? Porque ele mudou uma atitude na sua vida. Ele passou a ver o seu trabalho de forma diferente. Eu não sei quantos nessa noite precisam rever essa atitude, mas quantos de nós, irmãos, às vezes reclamamos do trabalho. Trabalho é uma coisa tão difícil, pastor Carlão, que eles pegam e colocam os nomes trambólicos em trabalho. Aqui na Baixada, por exemplo, de vez em quando, né, Piabetá, Magé, eu já vi alguns irmãos chamando trabalho de trampo. Olha o nome feio, trampo. Tem gente que chama trabalho de... O que mais? Falam. Quando você vai falar de trabalho. Como é que é? Hã? Labuta. Que nome horroroso. O que mais? Hã? Biscate. Me piorou. Vamos arrumar nome para trabalho aí? Tá difícil arrumar nome? Bico. Pelo amor de Deus. Não é trabalho. Sabe o que acontece? Até o nome a gente quer piorar o que já é. O que nós precisamos entender é que quando nós mudamos uma atitude na nossa vida, Deus muda a sua atitude para conosco. Será que dá para você, a partir de hoje, de repente Deus está falando com alguém aqui nesta noite, quando você levantar amanhã na segunda-feira, olhar aquele espelho lá na sua casa, porque todos nós amanhecemos na segunda-feira igual, cabelo arrepiado, não é? Bafo de onça. Você olha naquele espelho, dá uma olhadinha e fala: Senhor, eu vou me arrumar, porque eu te dou graças a Deus, porque hoje eu vou trabalhar. Sabe quantos gostariam de trabalhar e estão com problemas nas pernas, nas mãos, estão com problema de impedimento, algum impedimento físico? Eu estou com uma tia que ontem eu visitei ali em Caxias, que está com problema de visão praticamente cega. Você e eu temos tudo no lugar, perna no lugar, braço no lugar, cabeça no lugar, físico no lugar. Será que não dá graças a Deus? Não dá para dar graças a Deus pelo seu trabalho, por mais cansativo que seja, por mais pesado que seja. Vamos agradecer a Deus com relação ao trabalho que Ele tem nos dado. Uma atitude muda o destino de uma vida. Talvez o Senhor me trouxe aqui para te mudar o destino na sua vida financeira, você a partir de hoje, revendo o seu trabalho. Mas Davi não era só trabalhador. Quando chega Davi, Samuel olha, é este. Unge, orienta, fala que ia guardar o templo. E depois, Davi tem algumas atitudes que nós precisamos rever. Saul é atormentado em espírito, verso 18 em diante do capítulo 16 de 1 Samuel. E aí Saul pede alguém que viesse para tocar para ele. Alguém que tocasse bem. Está no texto escrito assim, que toque bem. Quem vem? Davi. Davi era um músico por excelência. Tudo que vier à nossa mão para fazer como crentes, nós devemos fazer com excelência. Não adianta fazer as coisas pela metade. Tem pessoas que não recebem as bênçãos de Deus como deveria receber, porque não está agindo e fazendo com excelência. Se você, lá em casa... Minha mãe, quando eu comecei a ter 11 anos de idade, eu tenho uma irmã com 2 anos a menos que eu, 9, e uma com 8. A gente tinha, meu pai pastor, minha mãe sempre ajudando no ministério, tinha gente que ajudava em casa. Mas quando nós chegamos nessa idade, mamãe mandou a pessoa que ajudava na limpeza, nos afazeres domésticos, embora. E falou, a partir de hoje, cada um aqui vai ter uma tarefa doméstica para fazer. A minha irmã do meio, Sulamita, ela arrumava a casa. Aliás, ela lavava a louça. A minha irmã mais nova, era novinha, 8 anos, ajudava a minha mãe a arrumar a casa. E a minha tarefa doméstica
era lavar banheiro. Só que eu tenho minha mãe nasceu aqui em Parque Veneza. Está pertinho daqui, né? É aqui bem pertinho. Minha mãe é mageense, nasceu em Parque Veneza. Minha mãe tinha paranoia com banheiro. Ela tinha que lavar o banheiro 2 vezes ao dia. Não adiantava lavar uma vez. Aí, de vez em quando, como a tarefa era minha lavar banheiro, e às vezes a nossa casa tinha 2 banheiros, lavar banheiro já não é fácil. Lavar 2 vezes por dia e 2, imagina como é que era a minha reclamação. Eu falava, mãe, eu já lavei hoje. Aí ela virava para mim e falava assim, minha mãe é falecida, Jesus levou ela na Covid. Ela virava e falava assim, mas você já não usou? Eu falei, lógico, então vai lavar de novo. Eu desafio qualquer dona de casa de Magé a lavar um banheiro melhor do que eu. Mamãe era tão enjoada que eu virei expert lavador de banheiro. Isso virou uma paranoia na minha vida. Eu chego numa casa hoje em dia, se me convidar na sua casa, pode saber que isso vai acontecer. A primeira coisa que eu vou pedir é, dá licença, deixa eu usar seu banheiro. Porque mamãe me ensinou que o banheiro é o reflexo de todos os que habitam naquele ambiente. Porque o banheiro é o lugar onde você se despe e você tem toda a sua intimidade exposta. Se neste lugar você não cuida, você vai cuidar do resto. Isso quem me ensinou foi mamãe Jocely, nascida em Parque Veneza, em Magé. Isso virou uma paranoia na minha vida. Eu, toda vez, chego em casa, aí primeira coisa, vou lá em cima né, se tem aquele negocinho de botar ali os utensílios, escova, tá? Primeira coisa, vou lá em cima, já que eu sou alto, passo o dedo. Teve poeira, meu irmão, eu não consigo continuar. Tenho que começar a lavar tudo para depois eu conseguir usar o banheiro. Virou paranoia na minha vida. Por que eu falo isso? Não importa o que seja o que você faça, mas tudo que vier à sua mão para fazer, a sua atitude e a minha tem que ser fazer com excelência, porque nós somos filhos de Deus. É lavar um banheiro? Faça com excelência. É limpar a cadeira da igreja? Limpe com excelência. É ser porteiro? Seja porteiro com excelência. É cuidar do carro no estacionamento? Receba os irmãos com sorriso. Apesar que tem uns irmãos que chegam no estacionamento tão atribulado que dá vontade de você mandar ele ir para outra igreja. Mas assim mesmo, este atribulado, você vai receber ele com excelência, dando glória a Jesus. Uma atitude muda alguma coisa na sua vida. Primeira atitude, certeza. Segunda atitude, falei aqui, excelência. Tem mais uma atitude de Davi. Diz o texto também, no verso 18 em diante, que Davi era homem valente e animoso. Eu não vou falar de valente hoje, por causa da hora nós temos que ceiar. Mas eu vou falar do animoso. O que é uma pessoa animosa? É uma pessoa animada. Como que você conhece se uma pessoa está animada ou não? Olhando para o rosto dela. E aí eu vou te convidar. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado para ver se ele está animado. Dá uma olhadinha, por favor. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí para quem está ao seu lado. Você viu o rosto dele? Só tem uma coisa que te faz concluir que ele está animado ou não. Se ele está sorrindo. Se ele tiver com a cara amarrada, não tem ânimo. Quem está animado, sorri. Quem está animado é feliz. Aí isto me faz lembrar de uma ilustração. Antigamente, muito antigamente, pastor Carlão, não é agora não, nós pentecostais ultimamente já mudamos. Os pastores antigamente da Bleia não iam para seminário de teologia, criticava a teologia e chegava no culto domingo, abria a Bíblia e onde Deus mandava, pregava, era o Espírito Santo de Deus. Já os pastores batistas, não. Eles tinham uma bonita biblioteca dentro de casa, passavam a semana inteira estudando o sermão e vinham com um sermão muito bonito para o domingo na igreja. Acabava o culto, o pastor batista ia para a porta, para os irmãos passarem parabéns pelo seu sermão, pastor. Isso era quando eu era criança, hoje já não é mais assim.
Os batistas já estão pentecostais quase, e os assembleianos já voltaram e agora estuda seminário e valoriza e prepara sermão ao longo da semana. Mas diz esta ilustração de que um determinado pastor, porque as pessoas acham que pastor é Superman. Pastor, toda semana ele está bem. Não, pastor é ser humano. Tem semana que ele também não vai estar bem. E diz essa ilustração que o pastor Batista passou segunda-feira orando, foi ler a Bíblia e não vinha inspiração. Terça, do mesmo jeito, quarta, quinta. E a agonia foi tomando o coração daquele pastor Batista, porque ele não sabia o que ia pregar no sermão do domingo. Domingo de manhã ele vai para a escola dominical e não sabia o que ia pregar à noite. À tarde ele vai para casa, ora, fala, eu acho que eu devia ter feito igual os pentecostais, subido ao monte para ver se essa semana vinha alguma mensagem, não veio. Como não veio, ele falou, bom, vou fazer igual o pentecostal. Vou para a igreja à noite, onde eu abrir a Bíblia, eu prego e seja o que o Espírito Santo de Deus disser. Decidiu passear com a filhinha dele, antes do culto, e pegou a mão da filhinha dele, que tinha 7 anos, e começaram a passear em volta da casa, na rua, e na rua tinha alguns terrenos baldios. De repente aquela menininha para, segura a mão do pai e dá um grito. Papai, olha aquilo ali, papai. E o pai assusta com o grito da criança. Olha para ela, ela fala, papai, o senhor está vendo aquilo? E o pai, estou, minha filha, o que tem? Ela apontou assustada de novo, gritando, papai, o senhor está vendo aquela vaca? Tinha uma vaca pastando no quintal de um pasto que tinha ali. Ele falou, estou vendo aquela vaca. O que tem aquela vaca, minha filha? Ela virou, papai, aquela vaca tem cara de crente. O pai olhou e falou, como é que é? Aquela vaca tem cara de crente. Ele falou, como assim, minha filha? Uma cara grande, feia, larga. E o pai falou, Jesus me deu o sermão para hoje à noite. Pegou da mão da filha, voltou para casa. E o sermão daquele pastor Batista à noite era crente com cara de vaca. E aí ele foi falar para os crentes o que ele tinha aprendido com a filha à tarde. E dizendo aos irmãos, para que cara de tristeza? Para que cara de aborrecimento? Se nós temos, o nosso preço já foi pago no Calvário. Temos salvação. Temos vida eterna, temos milagres de Deus aqui na terra. Será que não dá para ser um crente animado, não? Tem que ser crente desanimado? Não pode. Será que hoje uma atitude pode ser revista na sua vida? Talvez o desânimo tenha tomado conta da sua vida. As circunstâncias da sua vida têm te levado ao desânimo. Mas eu venho como voz de Deus para você aqui nesta noite, para te dizer, tenha bom ânimo. A palavra de Deus para os desanimados nessa noite é, tenha bom ânimo. Será que dá para você ser voz de Deus para 2 ou 3 que estejam perto de você? Diga para ele aí, meu irmão, eu não sei o que é, mas Deus manda você ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Diga aí para 2 ou 3, em nome de Jesus. Uma atitude muda o destino da nossa vida. Eu não sei qual dessas atitudes você precisa mudar. Eu poderia falar de inúmeras atitudes, mas eu não tenho tempo. Mas o Espírito Santo de Deus que aqui está vai continuar falando aos corações de atitudes nessa noite que precisam ser mudadas. O texto que eu li, eu falei que eu aprendo uma atitude e uma promessa. Se lembram? Uma atitude e uma promessa. Qual é a promessa? Certamente é atitude. Promessa que a bondade e o quê? Misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida, é assim? Está escrito todos os dias. Vamos entender qual é a promessa? A promessa aqui ela é dupla. Bondade e misericórdia. Hoje eu não vou ter tempo para falar da misericórdia, só vou falar da bondade. O que é a bondade? Uma palavra originária do latim com 2 radicais. Boa
idade. O que é a boa idade? Para mim, a melhor idade é bebê. Criança. Chora, mamãe dá leitinho. Chora, mamãe troca a fraldinha. Chora, o papai que não gosta muito, de vez em quando ajuda a mamãe. Não tem boleto para pagar, não tem conta, não tem preocupação, não tem nada. Bebê, criança. Só que ninguém fica eternamente criança, a gente cresce. E aí, o que é uma boa idade para as moças da igreja? Temos alguma jovem aqui com 15 anos? Tem? 15 anos, jovem de 15 anos, tem alguém? Uma ali? Só uma. Bênção. Jesus te abençoe, jovem. Toda moça sonha para chegar aos 15 anos de idade. Sabe para quê? Para chegar para o papai e mamãe e falar: papai e mamãe, ou faz uma viagem, ou faz uma festa. Normalmente faz uma festa, quando pode. E aí o que faz? Ela entra num salão de festa ou na igreja. O paizão dá a mão, acha que está abafando. A garota de 15 anos dá a mão, entra. Aí a rapaziada da igreja já está tudo de olho, pastor Carlão. Tudo de olho. Tudo de olho. O pai entra igual o feliz da vida, com o peito estufado. Mas os rapazes da igreja, daqui a pouquinho sou eu que estou chegando ali perto e vou tomar desse paizão aí. Sabe por quê? Porque se existe uma lei bíblica que nunca falha, é a lei da semeadura. Um dia nós fomos na casa de alguém pegar uma filha de alguém. Alguém vai levar a nossa filha também. 15 anos. As moças adoram fazer 15 anos. Para fazer o pai passar vergonha e raiva. Os rapazes, uma boa idade para rapaz é 18 anos. E sabe por quê? Antes pensava que era para se livrar do serviço militar ou para pegar a reservista, né? Não. É porque depois dos 18 ele pode ir lá e tirar a carteira de habilitação. Aí esse santo jovem de 18 anos, se não conseguir uma namorada até os 18, porque é desprovido de beleza, aí ele vai tirar uma carteira de habilitação. A primeira coisa que o abençoado quer é deixar o pai e a mãe louco para comprar uma moto. Porque se ele não conseguiu a jovem namorada até os 18 sem moto, ele vai arrumar uma moto para ficar fazendo barulho para as moças da igreja passar a observar aquele rapaz. Boa idade para rapaz é 18 anos. Tem rapaz aqui de 18? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Vai que Jeová te dá uma benção hoje. Tem aí de 18? Tem? Ah, apontou, tá aí, né, irmão? Ele nem quer levantar a mão, né? É sempre assim. O que eu quero concluir com vocês? A promessa que Deus fez a Davi no texto é uma promessa interessante. Que a bondade, ou seja, a boa idade, iriam nos seguir quando era bebê? Não. Iria seguir as moças quando chegasse aos 15? Não. Iriam seguir aos rapazes quando chegasse aos 18? Não. A bondade do Senhor ou a boa idade seguirão todos os dias da minha vida. A promessa de Deus para a igreja nessa noite é que a bondade de Deus vai nos seguir a todos os dias. Você pode já ter entrado na etapa 200, 40, 50, 60, 70, 80. A bondade de Deus é com você em qualquer idade que eu e você tenhamos. Esse é o melhor dia que o Senhor fez para nós. Eu não quero comprometer ninguém, mas se você está próximo de uma pessoa que você possa, não vá fazer com quem você não pode, por favor. Mas se você puder, você vai olhar para essa pessoa que está ao seu lado e vai falar assim: ó, hoje você está melhor do que nunca. Hoje é o dia que fez o Senhor para você. Você está melhor do que nunca. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas. Cheguei até aqui porque é bondade de Deus. Você chegou até aqui hoje e vai sentar à mesa do Senhor porque há promessa de Deus para a sua igreja. A bondade de Deus se estende de geração a geração. Uma atitude, uma promessa. Outro dia eu venho para falar o que é misericórdia.
Mas eu falei que eu aprendo com este texto. Uma atitude, uma promessa e uma necessidade. Qual é a necessidade do texto? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu concluo a palavra aqui. O salmista, quando está se referindo e habitarei na casa do Senhor por longos dias, isso aqui é Antigo Testamento. Ele está falando do tabernáculo, de estar no lugar de adoração ao Senhor. Nós, hoje, neotestamentários, participantes da graça do Senhor, porque nós vamos sentar à mesa. Desde o dia em que Jesus Cristo foi morto, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Nós passamos a viver a dispensação da graça de Deus. É pela graça. E a partir daí, o Espírito Santo não habita mais só no tabernáculo. Eu e você somos tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu e você somos tabernáculo do Espírito Santo de Deus e Ele está conosco nesta noite. É por isso que nós vencemos mais um mês para sentar à mesa do Senhor. É por isso que nós podemos resumir toda esta necessidade. E habitarei na casa do Senhor por longos dias em uma só frase, em uma só palavra: comunhão. Comunhão. Habitarei na casa do Senhor por longos dias significa comunhão. Oh, amado irmão, amada irmã, hoje nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. Quantos gostariam de estar aqui para cear e sentar à mesa do Senhor e não puderam? O diabo laçou, o diabo colocou impedimento. Nós estamos aqui em comunhão. Só por causa disso eu acho que você deveria dar um glória a Deus bem alto. Só por causa da sua vitória você deveria dizer aleluias. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Nós temos uma necessidade eterna, até a volta de Jesus, estarmos em comunhão com a igreja e com Deus. E para a gente conseguir isso não é mérito nosso, é graça, é favor imerecido. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Que no nosso coração possa ter comunhão abundante nessa noite. Que no nosso coração nesta noite possamos aprender com a lição do verso 6. Que atitudes possam ser revistas. Antes da gente sentar à mesa do Senhor, que possamos fazer uma revisão em nossas atitudes, para sairmos daqui melhores crentes, melhores servos do Senhor. Que antes de sentarmos à mesa do Senhor, nós possamos sempre lembrar: as promessas de Deus nunca voltarão vazias, elas vão de se cumprir na nossa vida. E por último, que jamais nada, nenhuma circunstância venha nos separar da comunhão do nosso Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu termino de ministrar a Tua palavra, e a Tua palavra nunca volta vazia. Que nós possamos aprender com este verso do salmista Davi, que atitudes nesta noite sejam mudadas, sejam revistas. Senhor, que meus irmãos nunca se esqueçam das promessas que Deus tem para cada um de nós. Cumpre as promessas que existem na vida dos meus irmãos, ó Pai. Cumpre-as, ó Pai. E por último, Senhor, não nos permita sair da comunhão contigo. Que o nosso olhar possa estar sempre fito e fixo no autor e consumador da nossa fé, lá no Calvário. E que nós não venhamos nos desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. E aguardar a volta do Teu Filho Jesus, que é pronta. Por isso, Senhor, mantenha-nos na comunhão contigo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.